científico, então, ele sempre será um texto técnico. Por quê? Porque ele deve apresentar um caráter aí de objetividade, como eu falei para vocês. Ele vai abordar, pessoal, temas referentes às ciências, a análise de dados que nós precisamos divulgar, o tema, a abordagem, né, o assunto que a gente gostaria e pretende divulgar, que é o nosso objeto de estudo, ok? Nós vamos fazer também o uso de terminologias, como eu disse, técnicas. Então, às vezes, dependendo de uma área de atuação, no direito, por exemplo, na educação física, nas ciências contábeis, qualquer área de atuação tem uma terminologia muito própria, muito específica. Uma terminologia que a gente chama de jargão técnico, jargão científico de uma determinada área de atuação, ok? Esse tipo de linguagem é que vai prevalecer nos discursos do texto técnico-científico. Então, porque ele vai tentar aí, ele vai buscar a objetividade, comprovar de uma forma objetiva as verdades científicas que ele está pretendendo aí apresentar ao leitor, né, o seu interlocutor, ok? Bem, o texto científico também tem como proposta divulgar ao leitor informações verdadeiras, uma informação verdadeira comprovada cientificamente ou que ela pode ser passível de comprovação, ok? Uma hipótese que ele está querendo levantar, sustentada a partir de dados, ou, né, esses dados são aferidos de uma forma quantitativa ou qualitativa, mas que ele possa, aí, de alguma maneira, buscar divulgar informações que sejam passíveis de análise e de averiguação, ok? Bem, além disso, é importante entender que o texto científico ele tem como objetivo transmitir uma mensagem racional, que vai exigir aí do receptor, tá? Vai exigir do receptor, pessoal, uma percepção intelectual lógica, tá? Então, você vai buscar o quê? Todo o processo lógico dessas informações e não processos subjetivos, né, pautados aí na minha única experiência. Então, eu preciso trabalhar num processo de racionalidade, fazer com que o meu leitor consiga acompanhar o meu raciocínio, que eu preciso conduzi-lo até esse processo, né, que eu quero defender, mostrar que, de fato, o que eu estou construindo discursivamente é uma verdade que pode ser averiguável, ok? Bem, interessante a gente pensar também que tipo de obras, que tipo de características, que tipo de tipos de textos, podem ser exemplos de textos científicos, né? Na academia, nós temos vários tipos de textos científicos que trabalhamos, né? A gente trabalha com as obras literárias, todos os livros, né, didáticos, eles de alguma maneira têm esse viés, né, da cientificidade. Eles buscaram, através da lógica, da razão, fazer com que haja, de fato, uma concretização desses fatos, ok? Bem, as obras didáticas, as correspondências oficiais e judiciais, os manuais de instrução, tá? Relatórios que produzimos ou que são produzidos e divulgados também no meio acadêmico, as nossas teses, tá? Teses em cunho acadêmico, em âmbito acadêmico, de cunho acadêmico, as nossas monografias, os TCs, né, trabalhos científicos, artigos científicos, tá? Então, todos esses textos que eu elenquei aqui para vocês, eles são textos característicos aí desse cunho científico. E todos eles vão possuir aí uma linguagem simples, direta e objetiva, que vai respeitar as normas gramaticais, portanto, né? Porque eu vou produzir um texto. Eu não posso simplesmente escrever aí numa linguagem coloquial. Não é? Por quê? Porque a situação comunicativa me exige a formalidade da linguagem técnica e do respeito às normas gramaticais, ok? Bem, nesse sentido, a gente vai ter que entender que essa é uma característica desse estilo técnico, que vai deixar de lado todos esses elementos que eu citei anteriormente, né? Como o uso de funções de linguagem, propriamente a linguagem
conotativa, as figuras de linguagem, estilos mais rebuscados. O texto técnico, ele vai o quê? Ele vai eliminar esse tipo de recurso estilístico, ok? Por quê? Porque eu preciso trabalhar, portanto, numa linguagem que visa a denotação, que trabalha no processo de objetividade, simplicidade, de formalidade, eu tenho que seguir as normas, de precisão vocabular. Então, é isso que eu quero dizer? Essa é a melhor palavra que vai representar, sim ou não? A clareza e a cortesia também, né? Então, você pode refutar uma ideia de um outro pesquisador, mas o texto que você produz para mostrar que ele, por exemplo, demonstrar que aquela tese que ele defende, por exemplo, não é verdadeira, ou você imagina que não, ou pode ser questionável, mas você precisa também manter a cortesia, a polidez ao fazer esse debate acadêmico, né? Então, portanto, precisa buscar a linguagem apropriada para esse tipo de discurso, ok? Então, a característica é muito interessante pensar nessa característica, porque isso que vai imprimir ao texto científico esse caráter de objetividade, consequentemente de validade, né, de credibilidade com as informações que eu tenho e desejo transmitir, ok? Então, eu preciso da coerência das informações que eu utilizo e para construir a minha argumentação, a harmonia, né? Eu não posso ficar misturando o estilo técnico, né, mais científico, uma linguagem simples com uma linguagem mais rebuscada, por exemplo. Eu não posso atrapalhar o processo de discursividade. Os recursos de coesão, eles são muito importantes, então, né? Eu preciso tentar evitar a repetição de uma palavra, palavras ou expressões sinônimas, eu devo utilizar exatamente para evitar esse processo de repetição, para o meu texto ficar mais fluido, né? Isso aí, para sintetizar termos, por exemplo, eu posso usar termos que de fato, eles representem bem um determinado fenômeno. O uso de pronomes, né, os pronomes pessoais, ou os pronomes possessivos, ou os relativos, eles são importantes porque eu posso substituir um elemento por outro, né? No caso, a Faminas, eu posso substituir por ela, por exemplo, a Faminas, ou a faculdade que possui o ensino à distância, né? Então, o que aí... O que eu estou utilizando? Eu estou utilizando desse elemento, desse pronome, para poder fazer o processo de coesão, de conexão entre duas informações e não repetir a palavra faminos ou faculdade, por exemplo, ok? Então, assim, esses não é o foco dos nossos estudos, mas é importante, então, no texto científico, se preocupar, né, quem produz, preocupar exatamente com o uso perfeito, correto, mais possível dos elementos coesivos, ok? Bem, o capítulo 6, módulo 6, ele trata basicamente sobre isso, tem vários exemplos interessantes que vocês podem recorrer ao material. Caso haja alguma dúvida, estamos abertos aí ao Fórum Tira Dúvidas sobre a unidade, né, 6, o módulo 6, que a gente discutiu exatamente a questão dos tipos de textos científicos, a característica desse texto, né, que tipo de linguagem e que de formas que a gente poderia construir esse texto, ok? Muito obrigada pela atenção, até nosso próximo encontro.